Queridos, vamos lá pegar então nossos livros, né? E também nossa Bíblia, o livro Nascidamente. Nós estamos na página de número 66, mais precisamente a página 67. Hoje eu vou avançar um pouco mais no texto, eu imagino, pelo menos mais um parágrafo, né? Que é o primeiro parágrafo da página 67. Tá bom? Eu vou ler todo o parágrafo, retomo numa breve revisão e explico então o primeiro parágrafo da página 67, que diz assim: no âmbito mítico do texto mosaico, eu vou parar aqui a leitura para fazer uma advertência. Peça a Deus graça neste momento, abra o seu ouvido, abra o coração e veja o que esse parágrafo está dizendo. Este parágrafo aqui é uma coisa maravilhosa, tá? Muita atenção, uma bênção. No âmbito mítico do texto mosaico, a serpente, que até esse momento ainda não era rastejante, representava a inteligência humana na difícil tarefa de decidir onde e pelo que viver, ou rastejando o seu ventre no chão e comendo pó todos os dias de sua existência, ou hasteada no madeiro, crucificada e se alimentando de Cristo, a árvore da vida. Queridos, olha, deixe-me dizer algo a vocês. Eu já volto aqui no texto. Nós aqui temos enfatizado amplamente e com bastante contundência, em quase todas as mensagens, a ideia da leitura orgânica das Escrituras. Eu acredito que uma grande parte dos nossos ouvintes ainda não entendeu o que quer dizer a leitura orgânica. Embora nós nos esforcemos por explicar, e hoje eu vou tentar ser um pouco mais claro para vocês. Quando você lê a Bíblia, você vai se deparar, primeiramente, com textos que chegam a nós como um registro histórico. Então, nós temos uma tendência muito grande de ler a Bíblia desde a primeira página, com pouquíssimas exceções, e de ler os registros como se todos os elementos que compõem a narrativa fossem literais. Está lendo Gênesis 3, fala de duas árvores, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, fala de uma serpente, fala da mulher dialogando com a serpente, fala do fruto que a mulher arranca da árvore e come e depois dá ao marido e ele também come. Então, ao ler esse texto, como todos os demais da Escritura, a tendência nossa é de entendê-los como narrativas históricas de realidades fatuais. Ou seja, a pessoa pensa que havia mesmo um jardim, duas árvores mais importantes no meio do jardim, uma cobra e um fruto, uma mulher e etc. Alguém pergunta: Alexandre, mas, poxa, não tem como entender de modo diferente? Se o texto é claro que Deus plantou um jardim, plantou duas árvores no meio do jardim, diz que a serpente, que é o animal mais, dos animais selváticos, o mais sagaz de todos os animais, disse à mulher. Então, a leitura que a maioria das pessoas fazem, ou faz, desses textos, é uma leitura literal. Daí ela passa a carregar consigo essa história. Quando ela vê a miséria do mundo, a desgraça da humanidade, as misérias consumindo o homem, tanta mentira, tanta dor, tanta lágrima, tanta violência, ela é levada a pensar o quê? Puxa, se a mulher lá no Éden tivesse dito não
aquela cobra maldita, puxa, tudo estaria bem. Mas não, a mulher, a Eva, ainda dizem Eva, né? Inapropriadamente. Porque aquele momento a mulher não chamava Eva, né? Esse nome Eva é posterior à queda. Mas eles dizem, não, mas Eva ouviu a serpente, vacilou, comeu, o marido frouxo, né? Não questionou, também comeu, a miséria entrou e agora está todo mundo condenado ao inferno. Até os crentes que pregam a salvação estão com medo também de ir para o inferno, porque segundo os crentes a coisa mais difícil é ir para o céu, porque qualquer coisa tira o crente da graça. A maioria dos crentes evangélicos tem medo de ir para o inferno por qualquer coisa, né? Então é um medo danado. Tem crente por aí que dorme salvo, acorda perdido, aí ele tem o dia inteiro para se salvar de novo, para se perder na madrugada nos seus sonhos. E aí amanhece salvo, dorme perdido, e a vida é um ciclo, ora salvo, ora perdido, né? E tem um outro grupo que sempre se acha salvo. Por quê? Porque não bebe cerveja, porque só tem uma esposa. Mas o que adianta o camarada só ter uma mulher e fazer dessa mulher um saco de pancada? Só que como não tem o mandamento contra o saco de pancada, ele está tranquilo, porque ele não sabe que pecado é tudo que procede do coração. A arrogância, a blasfêmia, a brutalidade, a ignorância, a vaidade, a violência verbal, a impureza. Isso, nada disso ele leva em conta. Ele só sabe que ele não bebe cerveja, que ele não ouve música do Roberto Carlos e que ele não assiste o programa da Xuxa. Só isso que ele sabe. Isso dará a ele uma falsa sensação de santidade e, consequentemente, uma falsa sensação de salvação. Mas, na verdade, está mais perdido que tudo. Bem, mas tudo isso por quê? Porque a leitura dessa pessoa é uma leitura equivocada. Ele confere tudo a uma mulher, a uma árvore, a uma fruta e a uma cobra. Aí nós dizemos, pessoal, para essa leitura, para em nome de Jesus. Não é que nós estamos negando o que está escrito, não, não. Pelo contrário, nós estamos lendo a Escritura e dizendo, será que não existe uma outra leitura do texto? Será que a hermenêutica, e mesmo a hermenêutica mais deficiente, que é a hermenêutica metodológica, será que nem ela proporia ou propõe para nós uma leitura diferente? O pior, propõe. Mesmo a hermenêutica mais vulgar, não sei se tem ainda vulgar, mas eu quero aqui, enfim, a mais básica das hermenêuticas nos propõe uma outra leitura possível, uma leitura mais subjetiva. Poxa, mas de todo modo, os cristãos não sabem o que é isso, também não querem saber, dói muito, dá uma preguiça pensar, não é? Daí nós estamos dizendo, olha, esse texto mosaico é um texto inspirado. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4, toda a Bíblia é inspirada. A grande questão é que o tipo de texto que tem em Gênesis é, por natureza literária, um texto mítico. Mas isso não desabona a Bíblia. A Bíblia você tem poesia, se você não sabe. Poesia, texto lírico. Para quem não sabe, a Bíblia tem 5 livros de poesia. O livro de Jó é poético, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Cântico dos Cânticos e o livro de Lamentações de Jeremias. 5 livros de natureza literária poética. Logo, porque a Bíblia tem textos de tipologia. Ou seja, quando diz uma coisa, não é a coisa que quer passar, é outra coisa. Porque a coisa que quer ser revelada
ela vem a nós num molde tipológico, que se você não estiver atento, você não sabe o que é. Quer um exemplo prático? Aí eu pego todos os crentes pelo calcanhar de Aquiles deles. De que maneira? Para quem critica nossa leitura orgânica, que é essa leitura de compreender que verdades profundas estão apresentadas em textos de tipos literários, que precisam de ser interpretados e compreendidos. Querem ver uma coisa? Pergunta para qualquer crente, onde na Bíblia há texto que fale sobre a origem do diabo? Bem, origem, tá? Não é o nome diabo, é a origem. Quando ele nasce, quando ele surge, quando é que o diabo aparece na Bíblia, na sua primeira aparição? Bem, 99,9% dos crentes não sabem dizer. Eles não sabem onde está na Bíblia. 99,9%. Aqui no Devap, 99 pessoas não sabem dizer. No Devap. Deveria saber. Mas aqui, onde se lê Bíblia, se consome muito material bíblico, não sabe. Imagina lá fora. Sem nenhum desprezo. Vocês entendem? Coisa eu espero que entendam. Mas vai ter aí um 0,1% que vai saber. Que é o seminarista, o pastor, né? Isso aí todo mundo sabe. Basta ler Isaías 14 e Ezequiel 28. Aí eu falo, então tá bom, então abra a sua Bíblia em Isaías 14 e abra a sua Bíblia em Ezequiel 28 e me mostre o diabo lá. Ele não vai encontrar, porque os dois textos são tipológicos. O texto de Isaías 14 diz que aquela palavra que ali está dita refere-se a Babilônia, um reino de Babilônia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Leia o texto, é uma referência ao rei de Babilônia, a um homem. E quando você lê Ezequiel 28, é claro que ali é uma referência ao rei de Tiro, outro homem. Outro homem. Baixou o volume, Almir? É porque você baixou aqui do meu coisa aqui, aí, tá bom. Vou falar mais baixo. Eu estou empolgado, né? Vocês me perdoem, tá, amados? Mas é a vontade que eu estou que vocês entendam essas coisas. Tá bom? Então, os dois textos que dizem, eu vou colocar assim, tá? Ou que supostamente fazem referência a Lúcifer caído, não diz de Lúcifer, diz do rei de Tiro e diz do rei de Babilônia. Aí você fala assim, e agora? Como é que nós vamos fazer? Bem, se os dois textos, que são os únicos, que tratam da origem do capeta, do bicho ruim, que é a coisa mais importante da igreja, é o diabo. Vocês sabem, né? Não é anjo, não é Deus, não é Espírito Santo, não é Jesus. É o diabo. Se o diabo desaparecer, ninguém mais congrega. Vai por mim. Você vai tirar das pessoas a única razão pela qual elas ainda vão a uma igreja. O diabo. Mas sem discutir os méritos. Você fala assim, tá bom, então, se os únicos dois textos que dizem sobre a origem do diabo, não diz da origem do diabo, mas está falando do rei de Tiro e do rei de Babilônia, e agora? Fala, agora é que, sabe por que os crentes chegaram à conclusão que esses dois textos dizem acerca da origem do diabo? E de fato dizem. Eles estão certos. Porque eles entenderam que são dois textos literários, cujo gênero se chama textos tipológicos. Ou seja, então eu não estou louco. Então, os crentes também sabem que existem essa diversidade de gênero literário na Bíblia. Eles sabem, porque quando eles precisam usar, eles usam. Por que usaram para o diabo em Isaías e Ezequiel? Ora, porque o diabo não pode ficar fora da Bíblia. Aí eles logo encontraram, não, esse texto é de um gênero literário de tipologia. Ou seja, o rei de Tiro é um tipo de Satanás.
O rei de Babilônia é um tipo de Satanás, de Lúcifer, no processo de queda. E está certo, é assim mesmo que se lê a Bíblia. Agora, quando eu chego em Gênesis capítulo 3, eu tenho que ler como? Aí lá, aqui é cobra mesmo, é cobra, cobra, é cobra. E aí não tem que ir muito longe, queridos, não precisa ir muito longe. Puxa, quando a Bíblia diz que a serpente disse à mulher, está escrito, não está? Aí você pergunta para a Bíblia, você pega a sua Bíblia e pergunte para ela: Bíblia, quem é a serpente? Pergunta para ela. E o que a tua Bíblia vai te responder em Apocalipse 12, 9? Mas o grande dragão vermelho, vírgula, a vírgula, abre um aposto explicativo. A antiga serpente, ó, de Gênesis, vírgula, o diabo. Logo, eu sei que quando eu leio Gênesis 3, quando eu vejo a serpente, eu tenho que entender, isso aqui é uma figura. É só uma figura. Puxa, pega Gênesis 3:1, que fala: a serpente disse à mulher. Pega Apocalipse 12:9, que diz que aquela serpente, a antiga, é o diabo. Logo, não disse que o diabo estava incorporado na serpente. Não meta a palavra na Bíblia onde não tem. Não diz que o diabo estava escondido atrás da serpente. A Bíblia diz que a serpente disse à mulher. A Bíblia diz: e a serpente é o diabo. É. Não, mas a Bíblia também diz que a serpente é dos animais que Deus criou, o mais sagaz. O problema é que a natureza do texto de Gênesis é mítica. O que é um texto mítico? É quando você toma verdades abstratas, verdades difíceis de serem assimiladas por uma mente infantil, e para que essa mensagem não se perca, para que esse valor, essa ideia seja mantida, você cria um invólucro mítico, você cria uma imagem para preservar. Vocês lembram que Jesus, numa ocasião, falou assim: olha, vocês precisam ser simples como as pombas? Quem lembra disso? O que ele está fazendo? Ele está usando uma imagem. Só que você também se lembra que o Espírito Santo desceu sobre Jesus por ocasião do seu batismo? E o texto diz que o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba. É outra imagem, o Espírito Santo não é pomba. Tem gente por aí vendendo a pena da asa da pomba do Espírito Santo. Hã? Eu estou mentindo? Mas você está... Estão vendendo o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Eu vi essa semana. Agora, onde ele conseguiu esse sangue? Vai. Mas ninguém pergunta porque não pode enfrentar o ungido de Deus. É assim mesmo, é desse jeito. Bem, de todo modo, Jesus falou: sede simples como as pombas. Ele disse: sede prudentes como a serpente. Logo, a serpente, aqui na fala de Jesus, ganha um outro significado. Já não é mais exatamente o diabo. Quem está entendendo? Então, para entender o parágrafo que nós estamos aqui, e agora eu começo a mostrar como se lê organicamente a Bíblia. Ou seja, ler organicamente significa olhar para a serpente do Éden e entender que aquela serpente não é um animal do passado. É entender que não é a mãe de todas as cobras do mundo, essas cobras que tem no Éden. Tua tataravó foi a responsável pela queda. Não é. Se não é uma cobra, é o quê? Eu tenho que entender o que é a serpente do Éden, que falou lá.
E essa mesma serpente também fala hoje. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, enganou a mulher com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e vocês se apartem da simplicidade. Olha a pomba aqui, ó. Simplicidade. A serpente falou lá, a serpente fala aqui, ela fala continuamente. Eu só preciso entender que serpente é essa. Alguém vai dizer, não, mas é o diabo, é o diabo, é o diabo, o diabo, o diabo, o espírito ruim, aquela coisa. Aí eu desafio você por um momento de sobriedade. Você já errou na sua vida? Você já cometeu pecado na sua vida? Você já foi tentado na sua vida? E quando foi que o diabo, essa figura que você imagina, te tentou? Eu não estou dizendo que o diabo não tenta, ele tenta, lógico que ele tenta. Agora eu quero saber que dia foi que apareceu um vulto esquisito, ou um ser de legue vermelha e capa preta, tridente na mão, rabo de seta, pé de bode, e falou para você assim: peca, peca. Você nunca precisou disso para pecar, mas o diabo está te tentando constantemente. Nós somos tentados continuamente. Ou seja, nós temos que entender essas coisas, como essas coisas acontecem. Que serpente é esta? E daí, para nós entendermos, eu escrevi este parágrafo, né? E eu vou tornar a ler com vocês, para nós desmistificar essa questão. Página 67, primeiro parágrafo diz: no âmbito mítico do texto mosaico. Então, dá para entender essa frase, não tá? Dá ou não dá? No âmbito mítico do texto mosaico, a serpente representava, está aí no seu texto, não está? A serpente, que até esse momento ainda não era rastejante, representava a inteligência humana, na difícil tarefa de decidir onde e pelo que viver. 2 pontos. Ou rastejando o seu ventre no chão e comendo pó todos os dias de sua existência, ou hasteada no madeiro, crucificada e se alimentando de Cristo, a árvore da vida. Bem, vocês agora vão entender algo muito interessante sobre essa serpente, e pense comigo. Vamos olhar para 2 textos bíblicos. Se a Bíblia diz que a serpente representa o diabo, sim ou não? Nós temos que entender essa serpente. Apocalipse 12, 9 diz que a antiga serpente é o diabo. Mas entenda que quando a serpente está a falar com a mulher lá no Éden, lá diz que ela não rastejava. Não havia maldição sobre ela. Na verdade, se você reconstruir o cenário de Gênesis 3, você tem o que ali, tomando o texto na sua literalidade, para você entender. Você tem a terra, a criação, perfeita ou imperfeita? A criação. Com pecado ou sem pecado? Sem pecado. Deus recriou todas as coisas, e está lá o casal, o primeiro casal, olhando no texto, na literalidade do texto, sem pecado. A serpente, Gênesis 3, olhando literalmente, o que a Bíblia fala? A serpente, o mais sagaz de todos os animais que Deus havia criado. Logo, a serpente, no texto literal, faz parte de uma criação perfeita. Logo, a própria serpente é perfeita. Vocês estão me entendendo? Porque eu estou olhando a serpente em Gênesis 3 como um dos animais dentre todos que Deus havia criado. Por isso que depois desse processo, Deus fala: agora, serpente, você vai rastejar. Agora, mulher, você vai ter dores de parto. Agora, homem, você vai ter que fazer isso. Ou seja, todos caem
juntamente. Serpente, homem, mulher. Toda a criação cai juntamente. Agora, a partir de então, essa serpente será identificada como o diabo. Logo, nós temos uma serpente que não é diabo, mas uma serpente que tornou-se diabo, que agora se torna um ser rastejante. Qual foi a maldição colocada sobre a serpente? Para representar o que nós queremos dizer: tu rastejarás todos os dias da tua vida e comerás pó. Daí as pessoas perguntarem se a serpente voava, se a serpente tinha pernas e andava, porque a ideia é que a serpente só passa a rastejar depois da queda. Quem está entendendo? Bem, nós temos esse ponto, mas tem um outro detalhe. Olhem para mim. A Bíblia também guarda essas informações aqui de um lado, vamos para o outro texto. A Bíblia também fala do Cristo de Deus. Santo ou não santo? Pio ou ímpio? Pio ou ímpio? Ímpio é impio, não pio. Então, logo, o Cristo é pio. Tem um Papa Pio XII, Papa Pio, quer dizer santo. Pio é santo. Piedade. Então, o Cristo de Deus santo, imaculado, perfeito, Deus, só Deus. Simples assim. Luz, verdade, graça, bondade. Esse Cristo, ele se faz homem, não se faz homem? Quando ele se faz homem, conforme João 1 diz, versículo 14, o verbo se fez carne. Nós temos aqui um pequeno problema aqui. E o verbo se fez carne. A palavra carne traz uma boa conotação? Um bom sentido? Ele se faz carne. Romanos capítulo 8, versículo 4. Cristo se faz pecado por nós. Romanos 8, 4. Eu não estou lendo, porque se eu vou ler todos os versículos, a gente não caminha, não avança. Cristo se faz carne, Cristo se faz pecado. Ou seja, ele nunca pecou na carne, mas ele se faz carne, ele se faz pecado. Em que sentido? Que a encarnação do verbo gera minimamente uma tensão entre o santo e o profano, entre o santo e a possibilidade. Ou seja, aqui a linha é muito tênue entre a santidade e uma humanidade precária e caída. Não estou dizendo que Cristo pecou, mas essa junção, essa encarnação, ela é muito complexa. Vocês entendem? Porque você se une aqui dois polos: a carne, pecado, com a divindade perfeita. O Cristo é essa tensão. Agora, pense comigo por um momento, continue pensando comigo, que esse Cristo, ao se fazer homem, ele se faz homem. Por que a ênfase homem? Para que ninguém tenha dúvida de que o escritor aos Hebreus declara: ele foi participante de carne e de sangue, a nossa semelhança. Ou seja, não é uma fraude a encarnação do verbo. Não é uma fraude. Como homem, ser humano, o Cristo teve que viver vida humana. E aqui a tensão aumenta. Porque imagine que no ventre de uma mulher, e aqui nós estamos tocando em mistérios, é gerada uma humanidade. Primeira célula, primeiro tecido, primeiro órgão, primeiro sistema, até nascer a criança. O verbo, que é a palavra infante, que vai ter 1 mês de idade, 1 ano de vida, 5 anos de idade. Imagina o Cristo com 5 anos de idade.
6 anos de idade. Isso é uma coisa muito maravilhosa, que não pode ser entendida tecnicamente, nem dogmaticamente, mas como verdade encarnada, como algo orgânico, porque assim como Cristo se encarnou em Jesus de Nazaré, Ele quer encarnar-se em mim e em você. É fato que se repete, se reproduz, se multiplica. Não é só o pecado que se multiplica, não. E agora imagine vocês que esse homem, Deus, ele vai desenvolvendo suas faculdades intelectivas, ou não? Quer a prova bíblica? Lucas capítulo 2. E o menino crescia em graça, crescia em sabedoria, crescia em entendimento. Ora, então, ali é um crescimento, não é uma fraude, é um crescimento normal. Olha, atenção, Isaías capítulo 14, ou melhor, capítulo 7, versículo 14 e 15, diz que esse filho nascido da virgem, esse menino nascido da virgem, ele iria chegar no momento do seu desenvolvimento humano, que as suas faculdades seriam abertas para discernir o bem e discernir o mal. E agora, abrindo suas faculdades para discernir o bem e o mal, é dito que agora esse menino tinha que exercer o seu livre arbítrio e escolher. Ninguém pensa isso. Jesus se encarnou, amém, glória a Deus, morreu por nós, glória a Deus. Não, pense no que está sendo dito. Aquele menino chegou numa certa idade, eu não sei, não posso precisar, até porque não tem um dia específico, as faculdades vão se abrindo paulatinamente, mas de repente ele começa a discernir o bem e o mal, e é dito que então ele agora deveria decidir, portanto livre-arbítrio, decidir aborrecer o mal e decidir acolher o bem. Jesus de Nazaré, em sua infância, em sua juventude, na vida adulta, ele tinha um viver normal de escolher entre o bem e o mal, entre aborrecer o bem, entre aborrecer o mal e acolher o bem. E aí ele aborrece o mal, aborrece o mal. Olha que aborrecer o mal não é somente decidir pelo mal. Você pode dizer não ao mal e amá-lo. Por isso que nós somos, nós não conseguimos nos livrar do mal. Nós conseguimos nos livrar temporariamente. Você diz não hoje, amanhã você está lá preso nele. Aí você volta de novo. Por quê? Porque você diz não, mas você ainda ama, você ainda não aborrece. Jesus aprendeu a obediência. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Jesus aprendeu a obediência. Logo, olhem para mim, eu quero que vocês guardem essas duas informações. A primeira, o verbo se fez o quê? Carne. Se fez o quê? Homem. Ele se fez uma criatura inteligente. Primeiro ponto. Segundo, esse Cristo, enquanto homem, enquanto um ser inteligente, quando a inteligência despertasse nele a ponto de ele identificar e discernir entre o bem e o mal, ele tinha que agora dar uma resposta do que ele faria com essa sua capacidade de discernimento. Quando Jesus, homem, chega à sua idade, vamos aqui falar hipoteticamente, a idade de 10 anos de idade. Não pega ao pé da letra não, porque não vai funcionar. É só para a gente poder mensurar um pouquinho, nos aproximar da realidade. Então logo ele começasse a entender o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é das trevas, o que é da luz,
ele deveria decidir o que fazer com essa sua capacidade de discernir. Porque quando Adão, o homem lá no início, também teve suas faculdades despertadas, ele também teve que decidir o que fazer com a sua capacidade de discernimento. Ou seja, o que aconteceu com Adão, aconteceu a Cristo, ou melhor, a Jesus. Nós temos os dois na mesma condição. O que aconteceu com o homem? Quando ele, com a sua inteligência, viu a possibilidade de viver por si mesmo, de viver para si mesmo, sem Deus. Porque nós temos que pensar um pouco. A tentação é grande. É grande. Se olhar assim e você vê toda a terra, são milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de seres, todos eles numa condição inferior a você. Você, o único ser inteligente. Todos os seres infra-humanos, desde o mineral, vegetal, animal, nenhum deles é igual ao homem. Isso não dá uma tentação de alguma coisa, né? Sabe quando você está numa empresa trabalhando, o seu chefe chama toda a equipe do trabalho, todos os funcionários, e te chama à frente de todos e fala assim: olha, esse aqui é a minha mão direita. Esse aqui agora é o segundo nome na empresa. Eu estou colocando vocês todos sob a autoridade dele. Eu faço dele a minha sombra. Essa pessoa que agora, no âmbito do trabalho, da empresa, das relações, ele é superior a vocês. Não dá uma coisa assim, não? Uma coisa boa assim, uma coisa você ficar assim meio olhando para o povo assim? Ou você fica bem humildezinho assim: como eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu sou uma ameba. É isso que acontece? Eu sou uma ameba. Não, fala a verdade. Não dá assim: eu sei que você é humilde, eu sei que vocês são humildes, mas pelo menos você vai ficar assim, com um sorrisinho de canto, né? É o sorriso do lagarto. Aquele sorrisinho de canto assim, meio disfarçado, né? E a partir de agora, nossas relações são outras, né? Muda tudo. O Aldair, que eu não ia muito com a cara, você fica, colocar as barbas de molho, porque agora eu estou na tua cola, ó. Entendeu? Cadmo, se liga. Então, poder, poxa. E o argumento qual que é? Trabalho é trabalho, não confunda as coisas. Agora, então, é o homem lá no Éden, quando ele olha a coroa da criação, poxa, o camarada, é hora de decidir como viver. Ou ele se entende como apenas uma parte do todo, só uma parte. É uma parte importante, lógico, mas essa parte importante, sem o todo, não é nada. Essa é a grande questão. Qual é o principal órgão do seu corpo que você julga? Não importa qual seja, mas se você acha que é o seu coração, é o cérebro, não importa. É o olho, bonito. É simples, pega esse cérebro seu, tira do seu corpo, coloca num prato para ver o que acontece com ele. Ele morre. E o corpo todo morre. Tira o coração, ele morre. E o corpo todo morre. Não, mas vamos falar dos olhos, né? Porque o olho é uma coisa espetacular, é fantástico. Sabe que o olho é a coisa mais fantástica externamente num ser humano. O olho diz tudo, né? O olho atrai, é belo, seduz, o olho xinga, humilha. Você vê a alegria ou a tristeza, tudo no olho. Imagina se for um olho verde, né? Olho de cobra, tem olho de mel, cor de mel, lindo. É um olho raro.
Mas se você arrancar os olhos da cara, igual a Santa Luzia, com todo respeito, lógico, mas só a imagem, tá, do prato, com os olhos lá dentro, qual é o sentido? Então o homem tinha que entender, puxa, por mais importante que fosse o homem, ele precisaria se entender como parte da criação e se manter integrado no todo da criação e cumprir com a sua função de homem, para que cada elemento da criação também cumprisse com a sua parte e, portanto, mantivesse a harmonia do todo, a harmonia do cosmo. Pecado é desarmonia. Pecado é separação. A palavra diabólico, diabo, diabolos, separação. Quando você está num grupo de amigos e de repente alguém no grupo se levanta e começa a acusar o outro, o que acontece? Separação. Inimizade, separação. Satã, adversidade, adversário, diabo, separação, ruptura. Então, quando o homem se viu na condição de ter que escolher se ele iria viver na dependência da vida, a árvore da vida representa o próprio Deus como fonte da vida. A árvore da vida não é uma árvore, a árvore da vida é Deus. Esse Deus, quando se torna acessível ao homem, porque uma árvore, um fruto, na figura, é algo acessível. Quando a divindade se torna acessível, portanto, a árvore, nós temos Cristo. Cristo é Deus acessível. O Deus que habita em luz inacessível. Quando Ele permite que apenas uma pequena fagulha do seu todo alcance o homem, você tem Cristo. Não tem briga de quem é filho, quem é pai, quem é mais Deus, quem é menos Deus. É Deus de Deus, é luz de luz. Não, para com isso. Isso é teologia de tonto. O que é Cristo? Cristo é Deus acessível. Porque o Deus da sua... Não tem linguagem humana para dizer isso. Quando Paulo fala de Deus, a divindade, o que ele fala? O Deus que habita em luz inacessível, que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver. Pronto, acabou, é a divindade. Agora, e eu que estou aqui, como é que eu faço para tocar essa divindade? Aí vem o Cristo. O Cristo é Deus reduzido. Essa palavra é ruim, né? Palavra ruim. Deus não se reduz. Mas quando Ele se torna acessível, quando Deus se torna acessível, Ele se reduz, não na sua essência, né? Mas Ele se coloca numa condição possível de possibilidade de comunhão. É Cristo. E quando Cristo se faz carne, aí então se estreita mais e chega a tocar a humanidade, literalmente falando. Mas o que importa é, o homem, quando as suas faculdades floresceram, ele teve que decidir. Comer do fruto da árvore da vida fazer da árvore da vida, pega a simbologia, pega o símbolo, tornar o fruto da árvore da vida o seu alimento cotidiano, uma dependência da vida, a dependência de Deus, viver por Deus, viver para Deus. Eu não existo para mim, eu não existo por mim mesmo, eu não tenho como fim eu próprio, eu procedo de Deus, eu sou de Deus, eu vivo por Deus, eu dependo de Deus, é fazer da árvore da vida o seu alimento diário. Mas ele não decidiu isso, é o problema do orgulho. Quando Paulo fala que o conhecimento ensoberbece, a inteligência humana, quando floresceu, ela está em Gênesis representada como uma serpente. Serpente enquanto símbolo de inteligência, de sagacidade.
Sagacidade é sinônimo de inteligência. Gênesis 3:1, mais a serpente, de todos que Deus havia criado, o mais inteligente, o mais esperto, que tinha melhores condições de juízo, de julgamento, de compreensão, de decisão. Essa é a ideia. Ah, pastor, eu sinto muito, você me desculpa, mas para mim você está voando, você está fora. Ih, tem nada a ver isso aí. Então volte para cá, olhe para o Cristo que se encarna, que se faz homem. E esse Cristo encarnado, homem, deu um momento também que ele tinha, então, que decidir. Isaías 7:14 e 15. A virgem daria à luz a um menino, e esse menino deveria decidir aborrecer o mal e acolher o bem. Neste momento, tem ali uma serpente. Estranho, não é? Misericórdia, pastor, você agora foi longe. Tinha ali a serpente da sabedoria, da inteligência, da sagacidade. Eu quero saber é o que Jesus vai fazer com essa serpente. Pastor, eu sinto muito, mas eu não concordo com você. Bem, é porque você nunca leu a sua Bíblia. Quando o próprio Jesus, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi o Alexandre, não foi. Quem diz é Jesus para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos, preste atenção, porque você estudou muito, mas não entende de nada que você estudou. Você é mestre em Israel, mas não sabe das coisas celestiais. Ele diz, do mesmo modo, Nicodemos, que Moisés lá no deserto, levantou uma serpente no alto de uma haste, de modo que quem olhasse para aquela serpente no deserto, era curado do veneno das serpentes que picaram o homem, que os picavam. Assim também, o Filho do Homem será suspenso na cruz. Então pare agora e vejamos o contexto da serpente de bronze no deserto, lá com Moisés, no livro de Números. Moisés no deserto com o povo, e no deserto tinha serpentes abrasadoras, víboras. E a serpente saía de trás de uma pedra, de dentro da areia, e picava os indivíduos, os israelitas, os hebreus, e a turma ia morrendo. Moisés se desespera, vê que aquilo estava se tornando uma praga, um problema geral. Moisés fala com Deus, Senhor, o que eu faço? O povo está morrendo, picado por serpente. O que Deus fala para ele? Faça uma serpente de bronze. Quem é que estava matando os homens? Serpente. Deus vai prover a cura. Quem vai curar o homem? Faça uma serpente de bronze. Quem estava matando os homens? A serpente. Quem iria curar os homens? Pega as simbologias. Moisés fez uma serpente de bronze. Agora coloca essa serpente de bronze no alto. Bem no alto. Hasteia a serpente. Isso porque a serpente que os picavam eram serpentes o quê? Rastejantes. Serpentes terrenas, que não se voltam para Deus, para a verdade, para a luz, para o Criador. Serpentes terrenas. Agora, faça uma serpente, mas essa serpente, ela não pode ser rastejante, tem que ser uma serpente hasteada, serpente suspensa. Há dois tipos de serpentes, uma que rasteja, outra que está suspensa. No alto, a serpente de bronze hasteada, Deus disse, quem que for picado por uma serpente rastejante e mirar, contemplar a serpente de bronze, volte o seu olhar para a serpente de bronze como quem considera o sentido, será curado. Os hebreus fizeram isso, muitos foram curados. Só que aquela serpente que os picavam, era serpente. A morte que sofria era morte física.
A cura que experimentavam era cura física, mas tudo aquilo representava uma serpente espiritual, uma morte espiritual e uma cura espiritual, que só viria a ser revelada no Novo Testamento. Logo, quando o Cristo de Deus é hasteado numa cruz, segundo o próprio Jesus, ali nós temos uma serpente de bronze. Quando vocês olham para o Cristo crucificado, o que vocês veem? Uma serpente. Serpente de bronze. Serpente rastejante? Serpente hasteada. Então Jesus fala: todo aquele que olhar para a serpente de bronze hasteada, isto é, para o Cristo crucificado, terá a vida eterna. É exatamente o versículo anterior ao versículo que todo crente conhece. Qual é o versículo que todo crente conhece? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Todo crente conhece, que é o 3,16 de João, mas não conhece o 15. Quando diz por que Deus amou o mundo, temos uma explicação. Por que não é explicativo? Porque Deus amou. Você está tomando a explicação sem o sentido que é explicado. E o que é explicado no 16? É o 15. E o que diz no 15? Que Cristo é uma serpente de bronze hasteada. O bronze na Bíblia significa julgamento. Na Bíblia, a prata quer dizer redenção, o bronze, julgamento, o ouro, natureza divina. São as simbologias lá do tabernáculo do Antigo Testamento. Então, serpente de bronze quer dizer o Cristo de Deus, homem. Me refiro a Isaías capítulo 7, versículo 14 e 15. Quando chegou o momento de discernir o bem e o mal, que estar ali a serpente da inteligência, das faculdades intelectivas, ele tem que decidir. E ele disse: eu serei serpente hasteada, serpente crucificada. O que é serpente crucificada? É quando você fala: puxa, eu sou ser humano, sou inteligente, sou capaz. Vocês são capazes? Vamos ser honestos. Você é capaz? Você é capaz. Você acorda de manhã, tem saúde? Capaz. Você trabalha, você pensa, você raciocina. Nós usamos nossa força diariamente. Nós não somos inválidos. Temos saúde. Agora, se você pega e fala assim: puxa, mas isso aqui que eu tenho, eu não posso me apropriar disso como quem usurpa. Lembra do texto de Filipenses 2? Que Cristo, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual? O que quer dizer que sendo Deus não julgou por usurpação o ser igual? Ele era, e ele podia, quando despertasse a sua inteligência na humanidade, falar assim: eu sou Deus e posso viver como tal. Não, ele negou toda a sua capacidade de ser humano. E falou: enquanto humano, enquanto criatura, vou viver na dependência de Deus. Sendo, abriu mão de ser, embora continuasse a ser. Isso é inteligência. Isso é serpente crucificada, julgada. Você não vai dominar a mim. Você será dominada, conduzida, guiada pela luz maior, pela verdadeira luz. Porque a minha inteligência é luz, mas não é a verdadeira luz. Logo, quando essa inteligência humana resolve viver de si e para si, chama-se isso de ego. Razão porque Jesus falou: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem comigo. Quando Cristo diz: se alguém quiser vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me, ele está dizendo: eu
neguei e nego a mim mesmo. Eu tomo a minha cruz e eu estou indo para a morte. E se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e vem comigo. O caminho está aberto. Sabia que você tem uma cruz? E que a cruz de Jesus foi dele e não sua? É dele. Ele disse: se você quiser vir comigo, está falando de humanidade, de obra, de processo. Poxa, eu humano, Deus na humanidade, eu ia para Jerusalém fazer o que em Jerusalém? Eu até vou colocar ordem naquela cambada e mostrar para aquela cambada que eu sou perfeito. Eles não vão dar conta nem de olhar para mim, que eu vou fazer os olhos deles se apodrecerem na órbita ocular. E se dirigir palavra, a língua apodrece na boca. E se vier para cima de mim, os pés se derretem como cera. A minha criatividade. Puxa, como é o nosso ego. Agora, puxa, aquele que é nesta humanidade, fala assim: eu nego a mim mesmo. Eu não faço uso dessa capacidade humana de ser, nem para me proteger, estando eu correto, nem para me proteger. Então eu nego a mim mesmo, eu me faço inferior, menor, servo. Mas você vai para Jerusalém, eles vão te prender, estão te esperando. Não, eu estou indo. E eu vou tomar a cruz, assumir o sofrimento. A cruz não é necessariamente a cruz de madeira, é assumir o sofrimento, é assumir o não ser, é esvaziamento, é entrega, é renúncia. Sendo, aí ele olha para todos nós e fala: e se alguém quiser, você quer? Você pode não querer, não tem problema. Mas se você quiser vir comigo, você tem que negar a si mesmo. Essa serpente aí dentro se chama diabo. A inteligência humana é serpente, não é diabo. Mas essa serpente aí humana, em você e em mim, é caída. Portanto, é serpente rastejante. A de Cristo, inteligência, era serpente, mas nem rastejava, nem estava suspensa. Ele disse: eu serei serpente crucificada, totalmente sob o domínio e governo do Pai. O reino de Deus controla esse meu ser, esse meu eu. Quem está entendendo? Agora ele fala: mas você tem um ego, uma serpente diabólica, que nós já temos. Ele fala: você vai ter que renunciar a isso aí. Tem que renunciar. Ah, então a salvação é por mim mesmo? Não. Você fala: eu quero renunciar como Cristo. Aí ele fala: então a cruz vai destruí-la. Vem comigo, segue-me, segue meus passos, o caminho está aberto, e a cruz que você toma e dela se apropria, é a sua entrega, e fala: Senhor, pode destruir essa serpente diabólica e fazê-la uma serpente crucificada. E aí você pode deixar que o Espírito Santo fará. Você sozinho não fará. Você sozinho não fará. A obra é dele. Só que ele não vai crucificar essa serpente sem que você diga: Senhor, eis-me aqui. Ele não fará. Pode vir, Calvino pode ressuscitar da cova, mas está escrito claramente, palavras expressas de Jesus:
Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, e é o primeiro passo, e se alguém abrir a porta, eu entrarei. Então, pode vir Calvino, quem quiser, é Jesus dizendo: se você ouvir, se você abrir, eu entrarei na sua casa. Então, é exatamente isso que nós estamos dizendo aqui, neste parágrafo da página 67. Olha agora como fica claro o texto. No âmbito mítico do texto mosaico, a serpente, que até esse momento ainda não era rastejante, representava a inteligência humana na difícil tarefa de decidir onde e pelo que viver. Ou rastejando o seu ventre no chão e comendo pó todos os dias de sua existência, ou hasteada no madeiro, crucificada e se alimentando de Cristo, a árvore da vida. É isso aqui que nós falamos hoje. Lógico que os parágrafos seguintes continuam ampliando esse entendimento, mas eu preciso que vocês hoje levem consigo a compreensão do significado da serpente. Entendam. E se você ainda não está claro, tem dúvida, tem dificuldade, esquece tudo o que eu disse. Fique só com uma coisa para pensar e para orar. Senhor, por que o Senhor mesmo disse que assim como Moisés levantou ou hasteou a serpente no deserto, importava que o Filho do Homem fosse hasteado como uma serpente numa cruz? Talvez isso seja a chave para você entender melhor esse assunto. Ou pelo menos para quebrar as barreiras. Eu sei que não é fácil. Esta é uma mensagem dura, difícil, porque você toda a vida só viu serpente como capeta, e agora tem que ver a serpente de bronze hasteada, que é cura, que é salvação. E essa imagem, essa ideia mítica não é propriamente do Evangelho ou da Bíblia. Você vai encontrar a serpente como símbolo no Evangelho de inteligência, sede prudentes, espertos, sagazes, inteligentes como as serpentes, mas vai encontrar a serpente no mundo mítico dos gregos como símbolo de medicina, como símbolo de cura. Logo, nós temos aqui, na verdade, como eu diria, um arquétipo da cura, sendo que a serpente também é o arquétipo da morte e da doença, que é o pecado.